apresentar você. Diego Maia, eu estava comentando aqui, né, antes de você entrar, a gente trabalha junto desde 2019, né? Já tem um tempinho aí. Diego tem essa carinha de baby, né? Mas Diego já tem quase 15 anos de experiência no direito. É advogado no Brasil e também aqui em Portugal. Com a lei de nacionalidade portuguesa, ele trabalha desde 2019. Com a lei de nacionalidade portuguesa pela via dos judeus sefarditas, também tem essa data. Lembrando que a lei de nacionalidade portuguesa pela via dos judeus sefarditas, ela iniciou ali em 2015 e até 2020, mais ou menos, de pessoas certificadas na comunidade israelita de Lisboa, tinham cerca de 8 mil, né? Então, foi realmente quando começou a ter esse movimento e o Diego está nessa trajetória desde então. Além disso, o Diego é pós-graduando em Direito dos Estrangeiros e Nacionalidade, falei certo? E no seu currículo, até o atual momento, todos os casos que foram para frente após o enquadramento jurídico dele, né? E que foram julgados, obviamente, a gente tem 100% de aprovação nos casos de nacionalidade portuguesa, que estão aí com o Diego à frente, né? Dito tudo isso, Diego, o motivo dessa live, na verdade, é a gente tentar esclarecer um pouco mais sobre tanta desinformação que a gente, pelo menos eu venho acompanhando, né? Em grupos de redes sociais, em grupos de WhatsApp, muitas pessoas com dúvidas sobre as mudanças nessa lei de nacionalidade portuguesa pela via dos judeus sefarditas, né? E aí a minha primeira pergunta é: você também tem passado por isso, né? Essas pessoas chegam para você cheias de dúvidas, falando informações que na verdade não procedem? Aham. Sim, com certeza. Eu super entendo, porque tiveram várias alterações, né, desde quando ela entrou em vigor, a partir de 2015. Eu tenho visto tanto em até jornais, né, nas mídias, grupos, várias, às vezes, desinformações, né, e algumas até verídicas, algumas informações verídicas, só que elas trazem muita confusão, né? Como, por exemplo, muita gente chegava para mim, a lei de nacionalidade portuguesa pela via sefardita vai acabar mesmo no final de 2023, vai acabar no final de 2024, né? Porque, de fato, tinham muitos projetos pertinentes a esse tema, né? Mas eu acho que o objetivo hoje é a gente tratar o que de fato está acontecendo e quais são essas alterações, né, na lei de portuguesa pela via sefardita. Exatamente. E é como você falou, né? Foram muitos, desde que começou-se, né? Essas questões ali em 2022, de lá para cá tiveram muitos outros projetos, Uhum, né? De lei. Eu acho que isso aí também foi o que confundiu muita gente, né? Mas nem tudo foi para frente, né? Então, uhum. assim, eu queria que você explicasse aqui um pouquinho para gente. Quais são essas mudanças, né, que aconteceram aí desde 2022 para cá? Como é que está de fato agora, hoje, dia 11 de Uhum. março de 2024? Ok, ok. Bom, primeiro eu costumo dividir em cinco principais marcos, né, dessa alteração. Em março de 2022, por exemplo, o governo português ele anunciou algumas alterações no regulamento da Lei de Nacionalidade Portuguesa, ok? E dentre essas alterações, ele instituiu vínculos com a comunidade nacional para se requerer a nacionalidade portuguesa pela via sefardita, ok? Este, para mim, é o primeiro marco de alteração substancial para os novos requerentes. O segundo marco, no meu entendimento, é que a partir de setembro de 2022, esse regulamento ele entrou em vigor. Então, os novos requerentes à nacionalidade portuguesa pela via sefardita, quem tinha interesse, precisou comprovar esses vínculos com a comunidade nacional, ok? É importante ressaltar que nesse momento a lei não acabou, né? Eu acompanhei alguns grupos, até em jornais, eles falando dessa possibilidade, a lei acabou. Não, não acabou. O que aconteceu foi essa alteração
em que o governo praticamente obrigou as pessoas a requerer, a comprovar esses vínculos com a comunidade nacional para esses novos requerentes à nacionalidade portuguesa pela via sefardita, ok? É só um detalhe assim que eu acho que é importante as pessoas saberem que a exigência de vínculos efetivos com a comunidade portuguesa não é uma novidade, Uhum. né, para um pedido de nacionalidade. Acontece que antes não havia esse requisito na lei de nacionalidade portuguesa. É, é isso que eu costumo falar com os meus clientes, né? Praticamente todo tipo de nacionalidade portuguesa exige esse vínculo com a comunidade nacional, né? Por exemplo, as pessoas que residem legalmente aqui em Portugal durante 5 anos, elas têm direito a solicitar a nacionalidade portuguesa, mas eles precisam comprovar proeficiência no idioma português, né? Que Lógico para que nós nós brasileiros estamos acaba. dispensados. Exato, mas praticamente todo tipo de nacionalidade portuguesa exige-se sim o vínculo, né? Não era exigido para os descendentes de judeu sefardita, só que o governo resolveu também exigir para esses requerentes. Uhum. Ó, você ia falar? Você estava no marco, você estava finalizando o marco 2, que é quando o governo passa a exigir, então, vínculos afetivos com a comunidade portuguesa, em setembro de Exato, 2022. exato. É importante ressaltar que essa exigência desse vínculo, né, agora com a comunidade nacional, ela se deu através de um regulamento, ok? Que, ao meu ver, e ao de outros juristas, este regulamento ele é inconstitucional. Mas esse regulamento ele nunca foi questionado sobre a constitucionalidade dele ou não, ok? Uhum. Ok. O terceiro marco que eu considero importante na lei de nacionalidade portuguesa pela via sefardita é que em dezembro de 2023 nós tivemos a primeira decisão judicial nesse sentido, ok? Que foi uma juíza no Tribunal do Porto, ok? Ao analisar um pedido, um recurso, na verdade, né, de um israelense que entrou com um pedido de nacionalidade depois de setembro de 2022. Logo, ele era teoricamente obrigado a apresentar estes vínculos com a comunidade nacional. Ele teve seu caso julgado, foi até um caso rápido, mas por quê? Porque foi feito um pedido de urgência no processo dele, na conservatória, né, que é quem analisa os processos de nacionalidade portuguesa, porque ele é proveniente de Israel e ele estava sendo feito refém do grupo Hamas. Então, diante dessa urgência, apesar do processo dele ser considerado um processo novo, a conservatória aprovou o pedido de urgência dele para ser analisado esse processo, só que negou o processo de nacionalidade dele por falta de vínculos com a comunidade portuguesa, ok? O advogado dele entrou com um processo judicial contra a conservatória, né, contra o IRN, e a juíza ela condenou a conservatória a reanalisar o processo desse cliente, desse requerente, por falta de previsão legal destes vínculos. Tentar resumir aqui, a juíza ela disse que estes vínculos que estavam sendo exigidos não tinha previsão legal, estava apenas no regulamento. Dito isso, esses vínculos não poderiam ser cobrados, ok? E, Diego, então, assim, já houve algum julgamento, então, relacionado à inclusão dos vínculos no regulamento? Como é que ficou essa história? Aham. Este é o primeiro caso que eu tenho conhecimento, porque, via de regra, são processos muito novos, né, para se questionar isso a partir de setembro de 2022. Então, esse caso, esse tipo de caso ainda não foi muito levado para a justiça. Esse caso é o único que eu tenho conhecimento, pode haver mais, mas é o que eu tenho conhecimento, deste entendimento, ok? De considerar a falta de previsão legal, né, e exigir isso somente através de regulamento ser inconstitucional, ilegal, Uhum. ok? Esse caso, infelizmente, não tivemos
temos ainda o conhecimento total e nem vamos ter, porque até onde eu tenho conhecimento, esse requerente proveniente de Israel, ele faleceu durante o processo, infelizmente. Então, Por conta nós da ainda guerra? não, por conta da guerra, sim. Ele foi morto pelo grupo Hamas. Então, a gente não tem conhecimento de outros casos, ok? Ok. Muito triste essa história. E diante de todo esse contexto, até dessa novidade, desse entendimento judicial, eu entro agora no quarto marco, né? Que é a Assembleia da República, ciente de toda esse movimento de juristas e esse primeiro entendimento judicial a respeito do tema, ela reuniu vários projetos de lei que visava alterar a lei de nacionalidade portuguesa, reuniu em um só e submeteu à apreciação dos deputados para que estes vínculos antes previstos somente no regulamento agora também estivesse na lei de nacionalidade portuguesa e com os efeitos retroativos, né? Então, quem entrou com o processo a partir de setembro de 2022 precisa comprovar estes vínculos com a comunidade nacional agora com uma previsão legal e não só através do regulamento, ok? Ok. Esse projeto de lei que foi aprovado na Assembleia da República foi levado para o tribunal, para o presidente da República, né, o senhor Marcelo Rebelo, para ver se ele vetava, se ele sancionava ou se ele levava para o Tribunal Constitucional Português, que é uma espécie de STF do Brasil, né, para fazer esse controle preventivo de constitucionalidade. Se esse projeto de lei aprovado na Assembleia da República feria algum princípio constitucional português ou não. Vale lembrar que a figura do presidente da República tem um caráter diplomático, né? E aqui eu já entro no quinto marco que eu acho, quinto e último marco que eu acho importante nessa lei de nacionalidade portuguesa pela via sefardita, que o presidente da República leva esse assunto para o Tribunal Constitucional Português. O senhor presidente da República, Marcelo Rebelo, ele se restringiu ao argumento que este projeto de lei poderia ferir princípios fundamentais, direitos fundamentais como a vida. Eu acho que muito inerente a esse caso desse israelense, né? Então, ele alegou que, ao aprovar o projeto de lei, ao sancionar esse projeto de lei, que traz essa alteração, o cumprimento destes vínculos com a comunidade portuguesa, de forma principalmente retroativa, poderia prejudicar esses novos requerentes à nacionalidade e poderia, inclusive, botar a vida deles em risco, ok? Então, foi este o argumento que o presidente levou ao Tribunal Constitucional. O Tribunal Constitucional, mês passado, ele emitiu um parecer, né, a respeito dessa consulta pela constitucionalidade da lei. Por quê? Ele se restringiu apenas a este argumento do presidente. Eu, como jurista e outros colegas, entendemos que existe uma infinidade de argumentos que poderia ser usado para atacar essa lei, esse projeto de lei. Só que o presidente da República se ateve a isso. E o Tribunal Constitucional falou que, resumidamente, né, um parecer com mais de 90 páginas, mas resumidamente, que não se trata de uma novidade para os requerentes à nacionalidade portuguesa pela via sefardita, estes novos vínculos, porque estes vínculos estão previstos em regulamento desde setembro de 2022. Então, não há que se falar muito em retroatividade da lei, sendo que já estava previsto no regulamento. Óbvio que aqui vale ressaltar
que nunca foi questionada a constitucionalidade deste regulamento. E, ao meu ver, fere princípios constitucionais, como, por exemplo, da reserva legal. Esse assunto deveria ser tratado somente via lei ordinária. Um regulamento da lei de nacionalidade não pode acrescentar vínculos para a pessoa requerer a nacionalidade portuguesa. Ok? Novos requisitos, né? Exato, Uhum. exatamente. Diego, então só recapitulando aqui, são 5 marcos, né? Dos Uhum, quais a gente termina ali no quinto marco, que é o Tribunal Constitucional votando a favor do projeto de uhum, lei, indo para o presidente e o presidente sancionando, não é isso? correto, Eu acho que foi correto. segunda-feira da semana passada, saiu no Diário Oficial, né? Ou seja, Correto. Com base nesse entendimento do Tribunal Constitucional Português, o presidente sancionou essa lei, ok? E publicou no Diário Oficial este mês. e passado isso, né? Quando é Uhum, que de fato essa lei vai entrar em vigor? uhum, ok. Essa pergunta ela é muito importante porque ela também gera muita confusão, ok? Essa lei ela entra em vigor no primeiro dia no primeiro dia do mês subsequente após a sua publicação. Em termos práticos, dia 1º de abril, agora, ela vai entrar em vigor. Só que os seus efeitos dependem de regulamentação, ok? Então, os efeitos dessa lei, elas só vão começar a ser produzidos a partir da sua regulamentação. Sabendo que poderia demorar essa regulamentação pelo momento político que Portugal vive, né? Tivemos eleição ontem aqui em Portugal, com uma formação de novo governo, etc. A Assembleia da República criou uma norma transitória para os requerentes à nacionalidade portuguesa pela via sefardita. E o que é que diz então essa norma transitória? Uhum. Que entra em vigor no dia 1º de abril, não é isso? A norma transitória? Olha, na verdade, a norma transitória, ela praticamente traz o que nós já sabíamos, o que nós já trabalhávamos, que é o cumprimento dos requisitos que estão previstos no regulamento da Lei de Nacionalidade Portuguesa, ok? E, inclusive, eles até acrescentaram outro tipo de possibilidade para se comprovar este vínculo com a comunidade portuguesa, que é a residência de 1 ano em Portugal, ok? Então, essa norma transitória nada mais é que copiou praticamente o que já estava no regulamento da Lei de Nacionalidade, ok? Para esses requerentes cumprirem. Copiou o que estava no regulamento e incluiu mais uma Perfeito, possibilidade, que é a residência legal, perfeito, né? Em Portugal. perfeito. Uhum. E qual é então a estimativa a partir de agora, né, de quando é que essa lei de fato vai ser regulamentada e aí sim aplicada de acordo com o projeto de lei que foi votado? Olha, pela nossa experiência, né, e diante do momento político que Portugal vive com a formação de um novo governo, etc., a previsão é que seja regulamentado essa lei no segundo semestre desse ano, ok? Que vai ser quando vai começar a produzir os efeitos e a partir do momento em que for regulamentada essa lei, vai ser necessário comprovar 3 anos de residência em Portugal, ok? Aqui eu abro um parênteses, porque no meu entendimento e de outros colegas que eu tenho conversado, também existe aqui uma possibilidade de se discutir a inconstitucionalidade deste novo requisito que vai ser cobrado a partir do momento da regulamentação, que são esses 3 anos. Por quê? Eu explico brevemente. Eles estão querendo exigir que a pessoa, o requerente do judeu sefardita, comprove a residência legal em 3 anos aqui em solo português, né? Só que o objetivo da lei é justamente resgatar as pessoas que foram expulsas de Portugal
os seus ancestrais, né, que tiveram sua história apagada e até sua nacionalidade retirada, trazer de volta para Portugal. E como que agora a lei quer obrigar que esses requerentes comprovem a 3 anos de residência em Portugal, sendo que o objetivo, a gênese da lei de nacionalidade portuguesa pela Bia Sefardita, justamente é trazer essas pessoas de volta. É. Ok. Essa lei, inclusive, ela ficou muito conhecida como a lei do reparo, né? É um reparo histórico, ou seja, é imaginar que quem descende de um judeu sefardita, se aquelas pessoas não tivessem sido perseguidas, expulsas, mortas, né? Talvez eu, por exemplo, que dependo, né, de judeu, descendo de judeu sefardita, né, eu descendo da Branca Dias, talvez tivesse nascido por aqui, né, Portugal ou enfim, em algum lugar Pois, da. E aí pois, agora a exigência é exatamente o contrário, né? É que você venha para cá, né? É um pouco exato, contraditório. Eu também acredito, embora não seja jurista, que é super passivo com de certeza. realmente um É essa recurso. discussão que a gente está tendo agora, porque realmente o objetivo é trazer essas pessoas de volta para Portugal e esse novo requisito após Obriga obriga a pessoa a comprovar. É extremamente contraditório. demais. É, por acaso, eu volto e meio estudo um pouco a história da Branca Dias, né? Que eu sou Uhum. descendente, só um parêntese. E é muito difícil você imaginar, por exemplo, que ela foi uma pessoa que foi perseguida até mesmo após a morte, né? Ela já estava morta e os ossos dela foram queimados. Então, assim, exigir de um descendente obrigatoriedade em viver aqui para ter direito à nacionalidade é um pouco contraditório. E os historiadores e genealogistas afirmam, através da literatura, claro, que não era somente o judeu que era perseguido, né? Toda a sua linhagem, toda a sua Uhum. descendência também era. E como é que você agora exige isso desses descendentes que tenham residência aqui em Portugal, né? Ou por exemplo, também herança em Portugal, que é uma das possibilidades de ser comprovado vínculo com Portugal, sendo que essas pessoas, os seus ancestrais, tiveram todos os bens confiscados pelo Estado português e pela Igreja na altura. É um pouco contraditório, né? Demais, Mas demais. voltando aqui ao assunto, né, da Uhum. live, Diego, você pontuou muito bem os 5 marcos, né, dessa mudança de nacionalidade, que culminou, então, no momento que a gente vive agora, que é uma norma provisória que vai entrar em vigor, né, até o regulamento sair, onde onde ele praticamente copia o que vinha trazendo ali em setembro de 2022 para Correto. cá, incluindo mais uma possibilidade de viver um ano em Portugal. E eu acho que a Correto. grande dúvida, né, Uhum. de todas as pessoas que estão nos assistindo, de quem está em busca dessa nacionalidade portuguesa, é a seguinte: dito tudo isso, vale a pena ainda as pessoas quererem requerer a nacionalidade portuguesa Uhum. pela via dos judeus sefarditas? Com certeza. Vale e o momento é agora, né? Porque essa norma transitória, ela ainda é benéfica, né? Trouxe ainda mais uma possibilidade de fazer essa comprovação. Depois que houver a regulamentação dessa lei, fica um pouco mais difícil, que tem que comprovar 3 anos de residência em Portugal, apesar dessa possibilidade de ser discutido futuramente a inconstitucionalidade dessa exigência de 3 anos, mas nessa norma transitória são requisitos que eu, pelo menos, já vinha cumprindo com os meus clientes, ok? Porque já estava previsto no regulamento da Lei de Nacionalidade. Então, faça valer o seu direito. Se você tem direito à nacionalidade portuguesa pela BC Fardita, o momento é agora. Enquanto nós não temos a regulamentação da lei, há uma flexibilidade maior de como comprovar estes vínculos com a comunidade portuguesa. E é o que eu sempre falo também, Carol, para os clientes. Existe a possibilidade de ser questionado o seu caso em concreto, porque por mais que o tribunal, por exemplo, constitucional, tenha emitido esse parecer prévio a respeito da constitucionalidade dessa lei, nada impede
do Tribunal Constitucional rever o seu entendimento numa análise de um caso concreto, ok? Então, mas para isso é o que eu falo com os clientes. O seu processo tem que estar lá dentro, tem que ter sido submetido, né? Existe a previsão de muita água passar debaixo dessa ponte ainda, tanto na esfera judicial, quanto no próprio Tribunal Constitucional e até no Tribunal de Justiça Europeu, né? Que Portugal é submetido e é uma instância superior ao todo o ordenamento jurídico que Portugal tem, ok? Uhum. Sim. Diego, esse regulamento, né, que foi alterado ali em março de 2022 e entrou em vigor Uhum, em setembro de 2022, você falou que ele nunca foi questionado judicialmente, com exceção daquele caso do israelense, uhum, né, que não uhum, pôde ir para frente, né? uhum, Por que então que ainda se fala em teses e não em casos concretos uhum. de inconstitucionalidade diante daquele regulamento? Ok. A lei prevê que algumas pessoas, alguns órgãos têm legitimidade para estar solicitando um parecer, por exemplo, preventivo ou questionar ao Tribunal Constitucional. E essas pessoas elencadas na lei não o fizeram, ok? Não questionaram ainda a constitucionalidade ou não deste regulamento que traz esses novos requisitos. Mas nada impede que este regulamento seja questionado em um caso concreto, ok? Que o advogado, por exemplo, questione na justiça o caso do seu cliente, ok? Isso não impede. Ok. Bom, estamos chegando ao fim, né, dessa live que eu acho que está sendo super esclarecedora. E obrigada, Diego, por ter Por nada. topado conversar aqui com a gente, né? E eu queria que, só como um fechamento mesmo, Diego, você explicasse quais foram os momentos, né, de alteração dessa lei, né? Assim, como você pontuaria os clientes, né, os requerentes diante Uhum. dessas mudanças da lei para que as pessoas também consigam ter um entendimento melhor? Essa pergunta também é muito boa porque eu tenho muitos clientes que dei entrada antes de setembro de 2022 e eles me mandam mensagem, onde eu me enquadro, né, diante de toda essa novidade legislativa. Eu costumo dividir em três momentos. Os requerentes à nacionalidade portuguesa pela via Sefardita que deram entrada antes de 1º de setembro de 2022, ok? Para essas pessoas não muda absolutamente nada, ok? Quem entrou com o processo a partir de 1º de setembro de 2022 até o momento em que essa lei for regulamentada, precisa comprovar o que está na norma transitória, ok? Que são os vínculos anteriormente já previstos no regulamento, com um acréscimo de fazer a comprovação através da residência legal em um ano em Portugal. E quem entrar com o processo a partir do momento em que a lei for regulamentada, que aí vai precisar comprovar 3 anos de residência em Portugal, ok? Excelente. Diego, não sei se eu perguntei tudo, se faltou alguma coisa, se você quer complementar alguma coisa, a gente já está caminhando para o fim. Não, eu acho que foi super esclarecedora. Eu gostaria que você deixasse o meu canal aí de comunicação para as pessoas poderem tirar dúvida ou eventualmente saber se tem direito, ok? Eu só gostaria de chamar a atenção que para essa previsão, né, de regulamentação da lei, que provavelmente vai ser no segundo semestre, então, após a regulamentação, a previsão é que fique um pouco mais difícil até ser questionado, eventual inconstitucionalidade nesses 3 anos. Então, se você tem direito, entre em contato, procure saber de fontes oficiais, seguras, porque ainda está benéfico, ainda há tempo, ainda há possibilidade de você requerer essa nacionalidade portuguesa pela via sefardita. Depois que você adquire essa nacionalidade portuguesa pela via sefardita, existe a possibilidade de você passar essa nacionalidade para cônjuge, para filhos menores de idade, né? Então, se você tem esse direito, não deixe para depois.
Muito obrigada, Diego. Por Agradecer aqui nada. também quem está presente aqui na live, né? E dizer que, como o Diego falou, quem quiser mais informações, quem já tem um parente certificado na CIO, quem já está com o processo na CIO e tem interesse em saber mais informações sobre essa parte jurídica, pode sempre ir no perfil da Rotunda Consultoria, clicar no link da bio e entrar em contato com a gente, que a gente vai entrar em contato com você para tirar todas as dúvidas. Muito obrigada por todos os esclarecimentos. A gente fica por hoje, por aqui, e muito em breve a gente conversa de novo, Diego. Muito obrigada. Fica, fica à disposição de vocês. Obrigadão. Tchau, Tchau, tchau. tchau.